Olá, você está acompanhando um produto da 90.9, o podcast Baião de Dois, aquela mistura que a gente adora. Por aqui você acompanha entrevistas com celebridades e os mais diversos assuntos, que é para o sabor ficar cada vez melhor. Oficial de justiça, terapeuta capilar, esteticista, empreendedora, mulher, mãe. Ela também é CEO de um salão de beleza e de empoderamento feminino. Ela é Érica Cosme, a nossa convidada de hoje do Baião. E uma informação muito importante, porque por conta dessa informação, a gente puxa todo o currículo. Ela tem lúpus, uma doença autoimune, que pode afetar a pele, os órgãos, pode causar também queda de cabelo. Mas olha, ela fez do limão uma super limonada. Que currículo e que propósito, né, parceira? Demais, viu? Ela é aguerrida, ela é bonita, ela deixa a vida mais bonita, não só a dela, a de muitas outras mulheres. Érica Cosme, seja muito bem-vinda ao nosso Baião, viu? Que prazer ter você conosco. Boa tarde, com a recepção dessa. Realmente a gente vai aprendendo que a vida tem propósitos, né? E o objetivo também de estar aqui hoje é compartilhar um pouco da minha história para ajudar e continuar ajudando mais pessoas. E aí a gente começa com aquela pergunta que muita gente sem noção faz. E aí, Denise, você que é sem noção que vai fazer? Não é bem assim. Mas vamos lá. Você tem um salão de beleza. O que a gente faz no salão? A gente arruma o cabelo, principalmente, pra se sentir melhor, mais bonita, mais disposta. E aí você teve queda de cabelo. Sim. E muita gente sem noção deve se perguntar assim, mas se ela não consegue cuidar do dela, como é que ela vai cuidar do meu? Que pergunta, hein? Que pergunta, realmente. Mas já fizeram, não fizeram? Já fizeram. Realmente, assim, eu chegar a cuidar de cabelos e até um salão já veio da minha perca, das minhas outras percas capilares. E realmente nessa última afetamento da doença que eu perdi praticamente 100% do cabelo e que eu já tinha um nome, que eu já era reconhecida como a Érica, que ajuda as pessoas, a maioria das pessoas, meu cabelo tá caindo, meu cabelo tá quebrando, já lembra da Érica, né? E aí foi bem difícil. Eu fiquei com esse receio, né? Será que esse é o meu propósito, continuar cuidando de cabelos, ou eu devo parar? Porque eu me olhava no espelho, eu todo dia tinha que estar ali dentro do meu espaço, atendendo pessoas sem cabelo. E demorou para voltar. Foi praticamente 1 ano e meio, porque as medicações não estavam se ajustando. Então, foi o meu maior medo. Claro que eu tive medo de morrer, né? A gente tem, mas eu acho que me doeu mais. E principalmente quando teve 2 clientes que chegaram a falar isso no salão. E no meu salão... Mas elas falaram pra você? Não, falaram pra mim, mas foram até o meu salão, sentaram na cadeira e disseram, eu vim aqui conhecer, mas eu não vou fechar o protocolo dela não, porque se ela não sabe cuidar do dela, não vai cuidar do meu. Que absurdo, né? E eu só descobri muito tempo depois. Que né? falta de noção, delicadeza, gentileza, empatia. E nesse dia eu disse, meu Deus, a aprovação já tá grande. E parece que Deus queria dizer assim, você tá com tanto medo disso, deixa eu fazer logo acontecer e você vai ver que não vai ser nada. E aí a minha gerente disse, Érica, olha os números, olha as pessoas aqui, não tá afetando. Mas mexe muito com a gente, sabe? E aí eu fiquei... Tem dias que a gente se baqueia, mas depois a gente vai se levantando, aí as medicações, que é essa que eu tô fazendo agora, foi se ajustando e o cabelo tá voltando. Não tá ainda 100%, mas já tenho que agradecer do que eu estava. Inclusive, a gente tem imagens aí de como ficou, né? Como ficou. Isso foi em 2023, que foi, assim, a sua maior crise, né? Esse auge. Olha aí. Ó. Aí é outubro a novembro. Olha a diferença. E aí, esse aí ainda ficou menos. Agora, dando uma pausa na falta de noção das pessoas, vamos lá para o seu histórico. Quando foi que você descobriu, quando e como você descobriu o lúpus? Bem, eu descobri o lúpus já tem um bom tempo. Eu descobri o lúpus aos 18 anos.
tá? Muito jovem. Muito jovem, e foi um diagnóstico, até hoje é um diagnóstico que demora. As pessoas que começam a descobrir o lúpus, algumas pessoas que já entraram em contato comigo, primeiro essa é a primeira batalha, fechar o diagnóstico, porque não existe um exame, você está com lúpus. São vários elementos que o médico vai ter que identificar até ele fechar esse diagnóstico. E assim não foi diferente, principalmente há 20 anos atrás, né? Então eu iniciei com diagnóstico de febre reumática, que foi exatamente no ano do vestibular. O que você sentia? Nessa época eu sentia febre todos os dias e inchaço das mãos que eu não conseguia levantar os braços. Aí a princípio acharam que era febre reumática. Só que aí, sempre a primeira medicação que começou desde aos 18 anos é corticoide. Só que o corticoide, muitas vezes, ele vai lá, ele aplaca e ele apaga o incêndio. Sim. E aí as coisas se acalmam, sem nem necessariamente fechar um diagnóstico. Sim. Então, só uns 2 anos depois foi que eu tive o diagnóstico de lúpus. Então, nesse primeiro momento, não afetou órgão, não afetou cabelo, não afetou pele. Salvo engano, aquele rush no rosto, sim, que depois foi feita a biópsia e foi que deu realmente, fechou-se o diagnóstico. Então, assim, dos meus 18 anos até os meus 26, por aí, não era um lúpus agressivo. Certo? Medicações mais básicas, mas assim, eu já comecei a usar corticoide, que aí no futuro eu tive uma consequência também por isso, do uso de corticoide, porque o corticoide ele vai afetando os ossos. Então eu tive uma necrose cabeça de fêmur, que aí hoje eu tenho, esse meu lado esquerdo é uma prótese. Já pelos anos, né, utilizando. Sim. E aí não era tão grave. Então, pulsoterapias mais leves, só a hidroxicloroquina, resolvi. Né? Quando eu fiz 27, 28 anos, isso eu já oficial de justiça, porque eu passei no concurso, eu tinha 22 anos. E se formou em tempo recorde. Foi, porque como eu comecei a estudar muito para concurso, né? Eu queria muito, muito mudar logo a minha vida, e eu achei o caminho mais breve. Eu passei no nono período, então eu tive que abreviar e foi com 22 anos. E aí eu comecei o sonho de querer ser mãe, né? Que é outra questão do lúpus, né? Um pouco tempo uma pessoa me disse, eu fui no médico, eu tenho lúpus, novinha ela, e ele disse que eu não vou poder ser mãe. Aí eu disse, pô, muda de médico. Porque eu acho que não existe esses diagnósticos fechados, né? Você não vai poder. Mas tem muito médico que diz isso, pode você ser, sabe, né? que não dê certo, mas também não é uma sentença. E como foi sua gestação, Érica? Foi bem difícil. Então, aí eu já não consegui engravidar pelos métodos normais, aí eu tive que me programar, fazer fertilização in vitro e arriscar, né? Porque aí todo médico era dizendo, você está arriscando sua vida, está arriscando ter uma crise. Eu digo, tudo bem. A gente vai arriscar. Mas eu quero tentar. Eu quero tentar. E aí, assim, eu até acho que eu tive sorte, porque eu vejo pessoas que faz 2, 3, 4 fertilizações e eu na segunda deu certo. O que reduziu em muito os hormônios que tem que tomar, porque o hormônio, principalmente o estrogênio, é um ativador da doença. Sim. Assim como o sol. E aí eu consegui. Aí depois que eu consegui engravidar, era ela permanecer. Porque tudo no meu organismo, o lúpus, os meus anticorpos me atacam. Ele entende que tudo ele tem que atacar. Então, se ele ataca até meus próprios órgãos, avalie um ser novo, né? É um corpo estranho. Um corpo estranho. E aí, a possibilidade de retirada aborto é muito das grande. medicações, que eu só Sim. ia poder ficar com o bendito corticoide, né? E nessa época a hidroxicloroquina não permanecia. Hoje eu já sei que mudou os protocolos, mas na época era só o corticoide. E aí foi até, eu me lembro que até a 16ª semana eu sangrava, corria para o hospital. Aí chegava lá, era por conta das injeções para, tipo, evitar trombose, né? Porque é outro
autoimune, a Clexane, que vem... Você tomou a gestação toda? Antes, Durante e um ano depois. depois. Um ano depois, né? Acho que a maioria é só 2 meses, mas eu quase um ano depois. Eu tomei até 45 dias depois. A gestação em repouso. E repouso, eu tive que ficar tomando. Porque junto com o lúpus você tem um anticorpo, antifosfolipídico, acho que esse é o nome, e que ele ativa, né? Então, como precaução, então foi uma gravidez difícil, foi uma gravidez todo o tempo sobre a ameaça, mas eu sempre tive muita fé, entendeu? Eu sempre tive muita fé que eu ia ser mãe, que eu ia ser abençoada, que eu ia ter alguém, assim, que hoje realmente a minha filha, ela é a minha maior amiga. E ela é linda. E a gente conheceu sua filha. Sabia? A gente conheceu. Inclusive, ela tem um recado para você. Peraí que eu tenho o nome dela. Ela é Maria Valentina. Eu amei, esse nome não podia ser outro. Ela gosta de falar? Mãe, Vamos ver. a senhora é incrível, de todos os jeitos. E aqui nós estamos todos muito orgulhosos de como a senhora conseguiu e de cada passo e como a senhora conseguiu. Te amo. Eu amei a voz dela, a desenvoltura. Minha maior companheira, minha maior, Acho que é a sua maior conquista, né? A minha maior conquista. Assim, quando a gente estava vendo a sua história, né, e aí eu virei para minha parceira e disse assim, nossa, que currículo que ela tem, né? Sim. Claro que também ela tinha um propósito ali naquele caminhar, porque a gente vê muito que você estudou, buscou muito conhecer a origem da sua doença, as causas, as consequências, os danos e de que forma isso pode ser amenizado para se ajudar e ajudar outras pessoas. O próprio salão vem como consequência disso, né? Mas a gente entende que tem um propósito aí muito grande também, não é só para você. Você não está estudando só para você, também para ajudar outras pessoas. E aí hoje você concilia tudo isso? Sim. Ela também é Vavá, estudante de biomedicina. Sim, então eu resolvi estudar. A Vavá, só para completar, essa moça desse tamanho, ela nasceu com 1,7 kg. Quantas semanas, de 34 semanas. Foi Então, outro desafio. Foi outro desafio. Você também teve dificuldade para ela teve dificuldade para ganhar peso na sua barriga? Teve. Ela já estava com muito 34 pequena, já era para estar um pouquinho maior, né? E não estava. Aí, quando chegou em 34, acho que eu tive um pico de pressão, o médico disse, eu não vou mais esperar e vamos tirar, essa menina já sobrevive. E aí, preparou tudo para ela entubar e ela não entubou. Ela respirou normalmente. Acho que eu tomei tanto corticoide que ela respirou normalmente. Ela só ficou em observação, mas não precisou entubar. Que bênção, Entendeu? né? E aí, ela foi depois só ganhar peso. Que bênção. Agora, Érica, e a tua caminhada em busca desse conhecimento para se ajudar e ajudar outras pessoas? Aí, nessa época que eu tive a Vavá, eu já sabia que eu ia ter uma crise mesmo que programada, porque depois que ela nasceu, eu preferi amamentar. Então, eu preferi não voltar às medicações, né? Foi uma escolha sua. Uma escolha. E ela era muito pequena, eu tinha muito leite, então eu disse, eu vou arriscar. Também, eu não sei se hoje eu faria, mas na época eu não pensei. Só pensei em ela crescer o mais rápido possível. E aí eu tive, essa foi a primeira maior crise já mesmo graves, que foi com 5 meses. Com 5 meses, aí eu tive uma nefrite lúpica, que é quando a doença atinge o rim. Aí eu fui internada, e aí eu passei 30 dias no São Marcos. Que aí foi a primeira vez que eu entrei com grandes imunossupressores, altas doses de corticoide. E foi quando eu tive a primeira perca de cabelo. E longe da Maria Valentina. E longe da Maria Valentina. Na verdade, eles me liberavam para eu descer, eu tinha que tomar banho, eu descia, via ela dentro do carro e eu voltava. Era o combustível para você. Era o combustível. E aí foi a primeira vez que eu perdi cabelos, aí comecei aquela saga de procurar médicos, de procurar alternativas, né, para o que eu ia fazer. E aí, na época, a gente só ouvia muito que não tinha o que fazer, que tinha que esperar, que quando a doença melhorasse. E isso ia me dando, assim, uma frustração. Como que não tenho o que fazer, né?
E aí no lúpus, além do cabelo perder, ele irrita muito o couro cabeludo, cria feridas, isso incomoda muito. Então, aí Não é só autoestima, não né? é só autoestima. E aí eu comecei, eu disse, deve existir algo, entendeu? E aí eu comecei a estudar, por minha conta mesmo. Comecei a pesquisar, a estudar, alguma coisa deve existir. E eu sempre acreditei que o conhecimento, o estudo, ele ia nortear a minha vida, entendeu? É o que eu tinha em mãos. Aí eu comecei a estudar, comecei a ver, muito incipiente ainda, a terapia capilar. E aí vi também, na Itália, o berço do estudo da tricologia, eu comecei a estudar. E aí foi que eu comecei a despertar para essa questão do cabelo, né? Aí antes era só grupos mesmo, porque o salão só veio em 2017. E aí ali eu comecei realmente a estudar e a buscar tudo que tinha. Porque à época só era mais cursos livres. Por isso que as minhas graduações foram posteriores. Eu comecei com a estética, mas eu senti a necessidade de aprofundar um pouco mais e por isso entrei na graduação da biomedicina. É muita beleza. É, Beleza em tudo, não só da beleza estética, mas da beleza também dela transcender para levar e alcançar outras mulheres, outras pessoas também com a doença autoimune. Muitas noites eu pensei, meu Deus, por quê, né? Geralmente quando você adoece, um tempo desse eu estava pensando sobre isso, tem pessoas que não adoecem, né? É verdade. Não adoecem. Eu tenho amigas que não adoecem, que dificilmente têm uma gripe. Aí você se pergunta, por que você, né? E aí um dia uma pessoa virou para mim e disse, por que não você? E eu comecei a mudar, porque eu estava tipo, me vitimizando, por que eu? E a pessoa, mas por que não você? E aí desse por que não você, eu comecei a mudar a minha cabeça. Eu digo, Deus deve ter um propósito para mim. É fácil? Não é? Né? Mas eu vi que aquilo ali era algo para me direcionar, para ajudar outras pessoas. Porque hoje as pessoas que saem do salão, que me procuram, os feedbacks, é o que realmente vale a pena. Mas daí esse processo todo, até você dizer assim, não, agora eu vou colocar um salão para ajudar outras pessoas, o Nick, né? Qual foi, assim, o despertar? Não, já está na hora, eu já tenho conhecimento, bagagem suficiente, propriedade de causa, né? Eu sei o que é isso. Como é que foi? Não foi bem assim. O salão, na verdade, surgiu primeiro. Eu já tinha recuperado o meu cabelo todo e eu treinava ali na Bodytech. Treinando ali na Bodytech, um ex-gerente, que nem é mais o gerente, ele virou pro meu marido e disse, ei, tem essa sala aqui, vocês não querem colocar nada? E isso antes era só oficial de justiça. Eu tenho uma veia empreendedora na minha família, meus pais são comerciantes, toda a minha família. Então, apesar de eu ter ido para a estabilidade do serviço público, eu sempre vendia algo. Tinha um sempre, pezinho no empreendedorismo. No empreendedorismo, né? Naquela questão do faturado, vender. E aí, o meu marido falou, botar uma loja de suplemento, uma coisa de roupa de academia. Eu digo, não, muito óbvio. E aí eu tive essa ideia, não, vamos colocar um salão para as pessoas já saírem prontas da academia. Então, a princípio, o Nick surgiu aí, de um salão que seria dentro da academia. Como eu não sou cabeleireira, né, hoje eu entendo muito, tenho muito cliente que não é eu que vou cortar, não sou eu que vou cortar, mas ela conversa comigo. O primeiro atendimento é com você. Como vai cortar, e aí a gente passa para as nossas grandes parceiras que nós temos no salão, que desenvolvem com muito talento esse trabalho das químicas e corte, etc. E aí, eu já vou ter aqui uma clientela, né? Sim. Porque já tinha vários salões na cidade. E aí ali o Nick surgiu assim, mas na minha cabeça eu queria sempre ter um diferencial, entendeu? Qual seria o diferencial de eu não ser mais um salão de beleza? O que eu teria de diferente dos outros? E aí eu comecei incipiente a atender a terapia capilar, e aí foi quando eu fui aprofundando mais os meus serviços. E aí lá nós ficamos de 2017 até 2020, que foi quando veio a pandemia, que tudo fechou.
E aí, durante a pandemia, foi uma época que eu estudei muito. E aí, quando foi para voltar, eu disse, não tem como voltar. Lá eram 17 metros quadrados. Como é que a gente vai atender? Tem que dar um espaço de 1 metro para cada um. Não tinha distanciamento. Não tinha como. E eu já tinha esse sonho de ter um salão maior, mas não tinha tido ainda o start, o pontapé. Se seria, né? Aí vem os medos. E aí teve mais um detalhe, os salões, eles foram liberados antes das academias. Verdade. E eu não ia poder abrir, porque eu só ia poder abrir Porque quando a academia abrisse. E o salão todos era os dentro da outros academia. salões iriam abrir. Aí eu soube de um salão que era ali no São João, que tinha fechado e que estava para alugar. Aí eu fui falar com a pessoa, a chave é sua. Eu saí de lá com a chave, 2 dias depois eu só mandei pintar e tudo e entramos. E uma pessoa sempre do lado dela, apoiando em todos os momentos, incondicionalmente. Que e eu bom. acho que é um dos maiores fãs. Eu também. dela. Acho que ele impulsiona, eu acho que... Não, vamos... Wilton? Será? Wilton. Mas ele é muito tímido. Talvez ele não fale conosco. A gente buscou, sabe? A gente queria saber o que ele tinha para dizer a seu respeito, mas... O Wilton, ele é um grande companheiro. O Wilton mandou, mulher. Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar um recadinho para você. Dizer que você sempre foi essa guerreira, desde o primeiro dia que eu lhe conheci. Sempre batalhadora, sempre disposta a vencer e em frente sempre, né? Como você mesmo diz, vamos seguir em frente. E você tem tudo para estar hoje celebrando as suas conquistas profissionais, né? Suas batalhas também contra a vida, né? A vida nos reservou umas grandes batalhas que a gente travou e ainda trava hoje, né? Para ter uma qualidade de vida, a nossa saúde, né? E desejar tudo de bom para você, né? Nesse longo período que a gente já está junto. E agradecer também para a gente ter o nosso presente de Deus, né? Que tem uma filha muito linda, muito saudável, que a gente ama muito, que a gente vai cuidar sempre. Tchau e desfrute as suas conquistas. Oi, gentileza. Mas eu tava brincando. Ele mandou um vídeo na mesma hora. Olha só. Ele super fez questão de participar. De verdade, ele ficou tão feliz em saber que você vinha para cá conversar com a gente, que ele poderia mandar esse recado, que é importante você saber que o Wilton não está lá só do seu lado, dizendo para você o que você precisa ouvir, te aconselhando. Ele está aqui para dizer para o mundo inteiro que ele tem muito orgulho de você. Lindo demais. Para mim, o Wilton, além de ser uma pessoa que é meu amigo, é meu companheiro, né? A gente está junto desde 2004, ou seja, vão quase 24 anos aí. E eu tive medo quando eu fiquei careca, né? Quando eu fiquei feia, quando eu fiquei calva, que ele não ficasse comigo, quando eu fiquei inchada, né? Ou quando a possibilidade de eu não poder ser mãe, mas ele sempre teve rente comigo, né? Então, acho que não é todo mundo que tem alguém que está com você, independente do que vai acontecer. Então, ele é realmente um companheiro. Bacana demais, né? Que bom ouvir essas coisas, coisas, né? É que amor vai além da estética, sabe? O amor, Com certeza. ele vai além da estética. Que estética também é importante. Que beleza. Porque o mundo está muito vulnerável, Com né? certeza, Gás, com tudo certeza. muito ali, aquele momento, é aquilo que você tem para oferecer, não é aquilo que você é, né? Muitas doença vezes, limita, infelizmente. Não é só a questão estética, não. Doença limita. Com limita certeza. situações. Agora, Hilton é um homem apaixonado e orgulhoso. Ele respondeu tão rápido que eu fiquei assim, impressionada. Porque normalmente homem, assim, Demora, aquela coisa, né? e para mandar vídeo,
Érica, para mandar vídeo. Nossa, meu marido, não sei se ele ia mandar, não. E se mandasse, era assim, nos 47 do segundo tempo. Não, você não tá aqui para defender ninguém, não. Eu tô. Não tá aqui, não. Ele é uma pessoa de muita luz também, assim como Érica. Eu falei em luz agora, você sabe o que tá brilhando aqui na minha visão periférica, Denise? Sério mesmo? Seu brinco. Meu Gostou, Deus. meu amor? Ô, Érica, olha aqui, Érica. Olha que brinco tá lindo. Orgânico, né, amor? Olha só isso aqui também. Decote joias, Agora, meu deixa amor. eu falar uma coisa pra você, meu amor. Você também, tudo Tá bem? maravilhosa Tá também. maravilhosa. E além Por de causa ser de joias, decote tem o quê? Tem óculos, tem roupa. Denise, tem muita coisa. Lingerie. Confecções, óculos, acessórios e tudo, gente, para ajudar a empoderar outras mulheres, tanto deixando a gente mais bonita, mais feliz, se sentindo mesmo do jeito que Joelma e eu estamos, como ajudando outras mulheres a empreender. A partir de R$1.000 em compras, você já se torna uma revendedora Decote. @Decote Joias e @Decote Oficial. Você segue a gente nas redes sociais, conhece aí esses produtos que estão há bastante tempo no mercado, são décadas no mercado, com a credibilidade que só a Decote tem. Quero mandar aqui um beijo para Josimeire, para toda a equipe Decote, também, pessoal lá da fábrica, é daqui do Piauí, viu, gente? É coisa nossa e tem muita qualidade. @Decote Joias e @Decote Oficial. A gente aproveita, já que você falou de luz, sabe onde é que tem luz, né? Eu sei, amiga. E sei onde é que tem lustre também. Você sabe onde é que tem? Ela é na muito Ampla. boa. Eu gosto de tudo que tem na Ampla. Porque se eu quero construir, eu vou pra lá. Se eu quero reformar, eu vou pra lá também. É a nossa, a minha, a sua loja de material de construção. Em Teresina e também em Timon, no Maranhão. E olha, agora também tem em Parnaíba. Joelma, em Timon, não sei andar muito. Gente, você nunca vai esquecer. Sabe por quê? Porque a Ampla de Timon é na Avenida Teresina. Então, meu filho, você acha rapidinho, tá? E em Parnaíba, que é revendedor exclusivo da Sherry Williams, Muito a bem. Ampla Tintas, tá? É Ampla Cores. Ampla Cores, Arroba Ampla perdão. Cores. Mas Com é isso mesmo, muitas vende tintas. A Ampla Isso. Cores tá na Avenida São Sebastião. Aqui em Teresina você encontra... Olha, Teresina quase toda, viu, gente? Pissarra, Saci, Presidente Kennedy, você encontra a Ampla. E você também pode seguir a gente na rede social, @Ampla Construção e @Ampla Cores. Vai no site também, faz a sua listinha lá. Muito bem. Das coisas de presente que você tá me devendo. Bota lá no carrinho. Vou botar lá no carrinho e a Ampla tá lá. Você é ó. dessas que vai botando tudo no carrinho, aí mas depois porque- vai ver o que... Não, esse aqui eu gosto não, de vou botar tirando, e comprar logo. Mas É. eu gosto de colocar meu carrinho, Mas porque eu se tenho botar- um dia. Se eu botar no carrinho e não comprar logo, aí depois eu esqueço. Eu gosto. Lá na Ampla você pode fazer isso, viu? Ampla sucesso em sua construção. Deixa eu voltar a falar aqui com a nossa amiga Érica Cosme, que está aqui deixando a gente mais feliz com esse nosso podcast, inspirando aí outras pessoas, né? Que às vezes a gente está ali com uma dor e a gente mergulha nela e não sabe como sair. Eu acredito que você mergulhou na sua dor e disse, a maneira de eu sair disso aqui vai ser fortalecendo outras pessoas e fazendo com que essa dor em outras pessoas seja de repente um pouco menor. Né? E tá aí, acho que o grande diferencial e também aquela pergunta que a sua amiga fez. Por que não você? Talvez outra pessoa não tivesse essa empatia de dizer assim, ok, eu estou passando por essa dor, mas eu tenho meios de tornar essa dor menor para outras pessoas. Né? E talvez outras pessoas não tivessem uma Maria Valentina, talvez outras pessoas não tivessem Milton. Talvez outras pessoas não tivessem o coração que você tem, né? Talvez outras pessoas não fossem tão abençoadas quanto você é. Inclusive, tem uma amiga também que fez questão de mandar um depoimento para você. Vamos ver quem é? Oi, Érica. Márcia Valéria, conhece? Minha mensagem, Karen, não podia faltar. Você que é uma pessoa que está sempre inspirando, sempre presente na minha vida, mesmo quando a gente não está tão perto fisicamente, mas a gente está sempre conversando, sempre se falando, trocando ideia, trocando figurinha. E isso pra mim vale muito, tá? E eu quero dizer pra você seguir firme e forte no seu propósito de vida, firme e forte perto de quem você ama, perto da sua família. E dizer que esses anos de amizade pra mim foram incríveis, foi muito especial conhecer você.
E eu tenho muita certeza de que Deus vai deixar você permanecer na minha vida por muitos e muitos mais anos. Que E a fofa. Márcia veio pela tricologia. Foi? Veio pela tricologia. Ai, Ela tá. teve uma queda de cabelo muito grande, me procurou há muito já tempo. E ela veio e se tornou uma grande amiga. Que bom, né? São os laços que ficam, né? Isso. Quando você fala, né, de que ajudar o próximo com o que eu passei, na verdade me anestesiou. Porque você vê naquelas imagens, na época teve momentos que eu não sentia. Eu só acreditava que ia melhorar, mas eu me focar em ajudar as outras pessoas, montar protocolos como eu monto, tanto na parte de alguma disfunção capilar, como também na parte de embelezamento, porque o salão hoje ele tem essas duas vertentes. Isso me anestesia a não ficar focando no que não tem que esperar o tempo, entendeu? Então, meio que me anestesiou. Entendo, e é nobre isso. Tipo um stand-by, vai ter que passar. E você começou a acompanhar outros profissionais na área usando tudo que Isso. você adquiriu de conhecimento. Sim, sim. Aí eu fui atrás. Eu acredito até que a terapia capilar, nesses últimos 3 anos, mudou muito. Até em Teresina também passou a ter em outros espaços, em outros salões, e está cada vez mais crescendo. Mas a forma como eu desenvolvo esse protocolo, que é um protocolo híbrido, em que eu dou estímulos no couro cabeludo com diversos aparelhos e faço de forma híbrida, ou seja, concomitante com o fio, foi uma criação minha, que até eu chamo de protocolo assertivo. A partir dos seus estudos. Dos meus estudos. Eu criei algo meu e como eu iria atender e como eu ia dispor esse serviço. Entendeu? Isso aí já foi uma criação minha, de tudo que eu fui estudando e criando. Entendeu? Eu queria criar algo diferente. E aí depois até em outros locais, em São Paulo, eu comecei a ver parecidos, entendeu? Mas a princípio, a forma como eu faço, eu criei. Ei, Érica, e a gente mostrou aí vários depoimentos de pessoas, né, assim, que fazem parte da sua vida, são indispensáveis nessa caminhada, foram e são essenciais, mas a gente sabe que nem tudo são flores. Ao longo dessa caminhada, né, você citou, por exemplo, 2 clientes que falaram bobagem no salão, né? Ah, ela não consegue cuidar dela, como que ela vai fazer um protocolo para mim? Além disso, teve outra situação que também te machucou? Porque a gente sabe que o ser humano, às vezes, pode ser muito cruel, né? Quando vê outra pessoa passando por uma dor, tem gente que, de imediato, estende os braços. E tem gente que, de imediato... Na verdade, as consequências das medicações, né? Por exemplo, você toma muito corticóide, você fica muito inchada, Sim. né? Não é só o cabelo. Eu fiquei com o rosto, manchou bastante, os braços. Então a pessoa, tu tá com alergia. São comentários que... Tem pessoas que eu digo, é uma alergia, daqui que eu vou explicar, né? E para quem já sabe, tá assim. E aí vai acontecendo, entendeu? Vai acontecendo. Mas a gente vai, como eu disse, vai se anestesiando, né? No ano passado foi mais difícil, porque eu tive essa primeira crise, quando eu tive a Valentina. Eu tive uma segunda que não foi tão forte, mas essa que foi ano passado foi muito grave. Começou em 2022 e foi se piorando, e as medicações que já existiam, que eram as padrões, nenhuma funcionava mais. Então, eu já estava com acometimento renal, hematológico, de pele, de cabelo. Por exemplo, o remédio principal, que é o imunossupressor, eu já estava em 8 comprimidos. 8 comprimidos que é o imunossupressor. E nada mudava. Plaquetas caindo, hemácias caindo. Você é internada. Não cheguei a ficar 100% internada. Ia, voltava. Aí foi que não, tem que já ter alguma outra coisa. Aí foi que eu soube desse imunobiológico, que é o que eu estou fazendo agora, que já é utilizado tanto nos Estados Unidos como na Europa, já é a medicação para lúpus. Porque a maioria das medicações não são para lúpus. Elas são adaptadas. Sim. E essa é para lúpus. Específica. O belimumab é para lúpus. E aí, quando eu fui falar com a minha médica, ela, Érica, dificilmente você vai conseguir
ou pela Unimed ou pelo Estado, né? Porque o imunossupressor eu já recebo pelo Estado. E aí eu disse, não, mas deve ter uma possibilidade. E aí foi quando ela me recomendou ir num médico em São Paulo, que até foi uma paciente que me procurou com a filha dela, que tem lúpus, e já estava fazendo uso dessa medicação. Então ela me passou o médico e eu fui para a consulta no Albert Einstein. Médico maravilhoso. Se eu mandar uma mensagem agora, o doutor Marcelo, ele me responde. Entendeu? Então, mesmo ele estando lá, se eu disser, doutor Marcelo, ele já responde. Salve, Érica, como está? Então, eu falei que eu queria usar. Aí ele disse, bem, pois tem que entrar judicialmente. Aí eu falei, mas eu quero já começar. Medicação muito cara. E aí eu comprei a primeira dose, e no dia que eu estava tomando a primeira dose, saiu a liminar. E aí eu já estou agora hoje eu fiz geralmente eu saio da infusão e vou para casa. Mas nós já tínhamos esse compromisso, eu digo, não, eu vou estar forte para estar lá para a nossa entrevista. E a gente agradece demais. E aí foi assim, uma loucura, porque não tinha chegado até ontem à noite. E tinha que ser hoje, porque eu viajo na segunda para um treinamento no tribunal em São Luís. Essa medicação você toma uma vez a cada? Agora está a cada 28 dias, mas já teve de semanal e quinzenal, aí agora é 28 dias e faltam ainda 14 doses. Para depois ver se vai retirar e ficar só reavaliar, né? Reavaliar. Mas foi quando eu comecei em novembro, dezembro eu já era outra pessoa. E eu já tinha a limitação de não poder mais usar tanto corticoide, porque eu já tive uma necrose do quadril esquerdo, né? Eu não posso continuar no corticoide. Aí eu consegui, não vou dizer que é fácil, que não atrasa, né? É uma liminar, mas nem sempre ela se realiza. Mas até lá dentro da Unimed mesmo aparecem pessoas, anjos, porque tudo é muito, manda um e-mail, aguarda a resposta. E tem umas 2 pessoas lá que ela está desde ontem atrás da medicação que estava na Cefaz para liberar, para conseguir que desse certo para hoje. E aí assim a gente vai tentando, só em eu já ter conseguido via judicial, porque realmente eu não sei se eu teria condições financeiramente do tratamento todo eu mesma, né? É muito caro uma medicação dessa. É uma média de 8 a 9 mil a dose. Não é acessível. Para ter que Não, tomar eu a acho maioria caro. das pessoas. Verdade. Cara, se fosse o jeito, claro que a gente vende tudo, né? Claro. Mas e também assim, gente, é um direito a assistência à saúde, que os planos, o Estado tem que nos amparar. Então, eu sempre, por exemplo, já me procuraram pessoas que não têm condições, vai pela defensoria e consegue. Só não pode desistir. É verdade. É correr atrás, porque tem gente que diz, é burocrático, atrasa. Entendeu? Não dá é para desistir. Com certeza. Vai, uma hora ou outra vai dar certo. Inclusive, tem gente que vende tudo que tem, casa, apartamento, para custear um tratamento de saúde, sendo que o direito lhe assiste. Não é justo. Por falar em apartamento, Poticapi. Eu não sei cantar. Canta. Você tem que aprender, Denise. Canta. É assim, ó. Poticapi. Vai Ela ter canta um bem, meu super povo. prêmio agora domingo, Denise. Nem imagina. Um apartamento, Meu minha Deus. gata. Você pode ganhar no 4º sorteio do Poticap um apartamento no valor de R$100 mil e uma Fiat Toro novinha. Isso mesmo, um apartamento e um carro 0 km. E nesta edição, ao comprar um Poticap, você ganha outro de graça. Como assim? Eu fiquei passada. São 4 chances de ganhar, Gente Denise. do 4 céu. chances de ganhar. E olha, tem mais, viu? Além disso, tem R$10 mil do primeiro ao terceiro sorteio. E 20 giros da sorte de R$1.000. Eu já vou comprar o meu. Você pode adquirir também o seu Poticap em um ponto de venda mais próximo ou através do nosso aplicativo, porque temos também um aplicativo. E o melhor, você ajuda a Associação Casa, Esperança e Vida, que assiste pacientes em tratamento com câncer em situação de vulnerabilidade, né? Então, são pessoas que precisam muito. Poticap, eu confio e recomendo, @Poticap Oficial.
A gente está ouvindo aqui a história da Érica Cosme, uma trajetória, uma caminhada bonita, cheia de desafio, nem sempre fácil. E aí eu lembrei de trajetória, de desafio, de caminhada, e eu lembrei de quem calça muito bem. Urbana Calçados. Com certeza. 4 lojas em Teresina, 3 na avenida principal do Parque Piauí. Uma no centro, viu? A minha queridinha no centro. E em todas as lojas, uma variedade de calçados, masculino, feminino, infantil, artigos também, vestuário esportivos, bolsas, uma linha completa, gente. Tem infantil, tá? Importante dizer. Conforto, qualidade e o melhor atendimento na Urbana Calçados. A gente aceita todos os cartões de crédito e também oferecemos descontos à vista. Eu adoro. Segue a gente aí nas nossas redes sociais, fique por dentro de todas as novidades, @Urbana Calçados, @Loja Urbana Calçados, perdão, @Loja Urbana Calçados. Um beijo para toda a equipe do Centro e do Parque Piauí também. Vamos voltar a falar com a Érica? Vamos voltar a falar com a Érica, viu, Denise? Érica, não dá nem para dizer que eleger uma aprovação maior, porque são muitas. Você já falou de muitas, né? Mais alguma que você queria ressaltar? Eu tinha muito medo ano passado pela minha filha, né? Porque as crianças hoje, a gente sabe que é psicólogo, é traumas. Então eu tinha medo dela, do medo de me perder. Ela, né, ficasse com algum receio, algum medo, com alguma coisa. Mas Valentina foi muito forte, muito forte. Eu via no olhar dela o medo, mas ela sempre muito madura, sempre muito confiante, sempre comigo. Então ela amadureceu muito. E eu tinha esse medo, mas passou. E principalmente porque Valentina hoje, ela não perde tempo com besteira. Entendeu? Tipo, uma coisa que na escola, que tá virando um auê, ela olha assim, não, muito pouco, pra eu me estressar. Nossa, entendeu? que madura. Tipo, ela não é qualquer coisa que já estressa. Parece que ela, não, tem coisa muito mais grave pra eu me preocupar. Então eu tinha esse receio, do medo dela de me perder, de isso causar medos e receios a ela. Mas, pelo contrário, a tornou muito mais forte. E o nome nem veio à toa, né? Esse Maria Valentina aí foi providencial. E aí também meus medos eram mais esses. Quem cuida do também. salão quando você está mais afastada, assim, tratando dessa questão da saúde? Na verdade, até a forma como eu desenvolvo o protocolo, não necessariamente precisa eu estar lá. Então, às vezes está acontecendo protocolos lá e eu estou aqui e posso estar viajando porque eu vou organizando as sessões de acordo com as informações que a minha gerente, a Bruna, os parceiros do salão que estão lá me passam e eu vou montando. Então, claro que as avaliações são comigo, mas os protocolos eles andam independente da minha presença. Até porque eu tenho outro cargo que eu desenvolvo. E eu, desde que eu passei a ter outra atribuição, eu quis ser mais diligente lá, que era para exatamente, não, primeiro aqui, né, a minha primeira profissão, a qual eu me orgulho muito, e aí, então lá desenvolve. E aí, como funciona em duas frentes, tem a parte da terapia capilar, mas tem a parte do embelezamento. Sim. O embelezamento são os parceiros. Sim. São os cabeleireiros, manicures, profissionais que fazem maquiagem, penteado. A gente tem todos os serviços, massagem. Então, funciona. Perfeito. Anda, né? Perfeito. Como tem que ser? Elas dizem que é diferente. Quando eu tô lá, eu imagino. Né, a Amanda, ela apareceu aqui, porque a demanda tem há pouco, diz que quando eu estou lá, que chega as clientes, que eu consigo, uma passada que eu dou dentro do salão, eu vendo serviços, elas dizem. Como é que é o nome da gerente, Bruna? A Bruna. Mandar um beijo pra Bruna, né, que tá acompanhando a gente, pra todo mundo da equipe, né, do Nick. Todas elas. São minhas meninas, teve uma época que agora diz que a moda, né, do empreendedorismo, que é outra parte que eu passei a estudar também bastante, eu vi que não dava mais para empreender de forma amadora, precisa estudar também para entender pessoas, porque eles são pessoas, né?
São pessoas que, assim como eu, estão buscando o seu ganha-pão, o seu meio de vida, de sobreviver. E aí eu sempre dizia, nós somos uma família. Aí começou nesses estudos, não é família não pode falar isso não. Aí, de tudo que eu estudei, eu digo, eu vou continuar dizendo, nós somos sim uma família. Porque lá passamos mais tempo, né, em equipe, do que às vezes com nossos próprios familiares. E temos um objetivo comum. Então, familiar também é ser isso. Muito mais do que, às vezes, de sangue. É o que nos une, né? Então, hoje tem muito dessa sequência de que não deve usar essa frase, mas eu uso. E tá dando certo, tá tudo bem. Ô, Érica, a gente está muito feliz de você ter aceitado o convite para participar desse nosso Baião. Espero que a gente tenha conseguido também Com certeza, trazer um pouco para você do que você representa para a sua família, né? Através da fala do Hilton, da fala da Maria Valentina. E principalmente levar para o público um pouco do que Érica Cosme tem a nos oferecer. Com seu testemunho, com seu trabalho, com a sua força, com a sua resiliência. Muito obrigada. Obrigada. Quero também agradecer aqui o espaço, a oportunidade e que esse nosso bate-papo sirva para ajudar outras pessoas, né, a não desistir, quando o problema chegar, se apegue a Deus, os caminhos vão se abrir e é não desistir. Às vezes parece difícil, às vezes vai vir muito contratempo, mas a gente sai mais forte. Então, que aqui sirva para ser mais um meio de ajudar outras pessoas. Com certeza, viu? Recado dado, uma verdadeira aula. Érica disse que é plantar para colher e é também colher para plantar. Essa habilidade que você tem em conduzir o desafio na sua vida, transformando aí em uma coisa serena, suave, apesar de muitas vezes ser pesado, com certeza hoje pra gente foi uma inspiração. Pra mim, pra Denise, pra você que tá ouvindo, pra você que tá assistindo. Muito obrigada por ter estado conosco aqui no Baião. Ótimo. Beijo, gente. Até o nosso próximo Baião.